A humanidade segue sua rotina cotidiana sem se dar conta de que o tempo está se esgotando. Muitos vivem como se fossem eternos, imersos em suas preocupações terrenas, em busca de riquezas, status e prazeres, ignorando completamente que cada segundo que passa os aproxima do inevitável dia do acerto de contas. O juízo final não é um conto, uma lenda ou uma ameaça vazia. É uma promessa que será cumprida no tempo determinado pelo Criador. A palavra de Deus alerta repetidamente sobre esse dia, mas a sociedade prefere fechar os olhos, como se a indiferença pudesse mudar a realidade dos fatos. No entanto, a vinda do Senhor será repentina, e aqueles que não estiverem preparados serão surpreendidos, sem tempo para arrependimentos de última hora. A Bíblia nos adverte que esse dia chegará como um ladrão na noite, sem aviso, sem chance de fuga para aqueles que negligenciaram a verdade. Enquanto as pessoas se ocupam com seus próprios interesses, muitas vezes zombam da ideia do juízo final ou simplesmente o colocam como um evento distante que não precisa de atenção imediata. Mas o que aconteceria se esse dia fosse hoje? Você estaria pronto para se apresentar diante do trono de Deus e dar conta de cada ato, palavra e pensamento que teve ao longo da vida? Muitos acreditam que tem tempo de sobra, mas a realidade é que a eternidade está apenas um sopro de distância. A ilusão do tempo. A vida passa rápido demais. O tempo é um dos maiores enganos da humanidade. Desde pequenos, somos ensinados a planejar o futuro, a construir sonhos, a esperar o momento certo para agir. Porém, a realidade é que a vida passa de maneira surpreendentemente rápida e, muitas vezes, quando nos damos conta, já perdemos oportunidades valiosas de buscar a Deus. Hoje estamos aqui, respirando, fazendo planos, vivendo como se tivéssemos controle sobre os próximos anos. Mas, em um instante, tudo pode mudar. Quantas pessoas partem repentinamente, deixando para trás projetos inacabados e palavras não ditas? A morte não avisa e não escolhe hora. Ela chega para todos, independentemente de idade, status ou preparo. A Bíblia nos compara a um vapor que aparece por um pouco e logo se dissipa, Tiago 4, versículo 14, mostrando quão breve é nossa passagem pela terra. No entanto, o maior perigo não está apenas na brevidade da vida, mas na falsa sensação de que sempre haverá tempo para se arrepender. Satanás usa essa ilusão para manter as pessoas distraídas, ocupadas com as coisas deste mundo, enquanto a eternidade se aproxima a cada dia. Adiar a decisão de seguir a Deus pode ser o erro mais fatal, pois ninguém sabe o que o amanhã reserva. E se este for o seu último dia, você está preparado para o que virá depois? O tribunal de Deus. Como será o julgamento final? O grande dia do julgamento será o momento mais solene da história da humanidade. Não haverá mais tempo para desculpas, segundas chances ou arrependimentos tardios. Todos, sem exceção, estarão diante do trono de Deus para prestar contas de sua vida. Governantes e súditos, ricos e pobres, famosos e anônimos, ninguém escapará desse encontro inevitável. Diferente dos tribunais terrenos, onde se pode enganar juízes e manipular provas, no tribunal de Deus tudo estará exposto de forma absoluta. O Senhor, que conhece os corações e os pensamentos mais profundos, julgará cada um de acordo com suas obras e intenções. A Bíblia descreve esse julgamento como um evento de grande temor, onde livros serão abertos para revelar as ações de cada ser humano. Nada ficará oculto. Cada palavra proferida, cada pensamento secreto e cada atitude tomada será levada em conta. Muitos, que passaram a vida acreditando que poderiam esconder seus pecados, se verão desmascarados diante do juiz supremo. Não haverá como argumentar ou tentar se justificar, pois a justiça de Deus é perfeita e absoluta. A questão que todos devem refletir é: se esse dia fosse hoje, como você seria julgado? Você estaria pronto para enfrentar a eternidade com segurança, ou com medo do veredicto divino? O livro da vida e o livro das obras. No dia do juízo final, a Bíblia revela que serão abertos dois livros principais, o livro da vida e o livro das obras. O livro da vida contém os nomes daqueles que entregaram sua vida a Cristo e foram lavados pelo seu sangue. Apenas aqueles cujos nomes estão escritos nele terão direito à vida eterna ao lado de Deus. Já o livro das obras registrará todas as ações, pensamentos e intenções de cada pessoa ao longo de sua existência. É nesse livro que estarão anotadas todas as oportunidades de arrependimento que foram aceitas ou desperdiçadas, cada ato de bondade e cada pecado não confessado. Será o testemunho fiel da vida de cada ser humano. Se o seu nome não estiver no livro da vida, a consequência será terrível. A palavra de Deus afirma que aqueles que não forem encontrados escritos nesse livro serão lançados no lago de fogo, a segunda morte,
que representa a separação eterna de Deus. Apocalipse 20, versículo 15. Muitos acreditam que suas boas obras poderão salvá-los, mas a Bíblia deixa claro que a salvação não vem pelas obras, e sim pela fé em Jesus Cristo. Boas ações sem arrependimento verdadeiro não garantirão um lugar no céu. Por isso, a maior pergunta que alguém pode fazer a si mesmo é: meu nome está escrito no livro da vida? Se não estiver, o que ainda estou esperando para buscar essa certeza? O grande engano: muitos pensam que estão salvos, mas não estão. Um dos maiores enganos que Satanás tem plantado no coração das pessoas é a falsa sensação de salvação. Muitos acreditam que apenas frequentar uma igreja, ser uma pessoa boa ou ter um conhecimento superficial sobre Deus é suficiente para garantir a vida eterna. No entanto, Jesus advertiu claramente que nem todo aquele que lhe diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aqueles que fazem a vontade do Pai. Mateus 7, versículo 21. Isso significa que há muitas pessoas que vivem na ilusão de estar seguras espiritualmente, mas que, no dia do julgamento, descobrirão da pior maneira possível que nunca tiveram um relacionamento verdadeiro com Deus. A salvação não é sobre rituais religiosos, tradições ou simplesmente pertencer a uma denominação. É sobre entrega total a Cristo, arrependimento genuíno e obediência à sua palavra. Existem muitos que se consideram crentes, mas vivem de forma contrária ao que Jesus ensinou. Enganam a si mesmos, acreditando que, no fim, Deus relevará seus pecados simplesmente por serem bons no geral. Mas a Bíblia não ensina isso. A salvação é um presente de Deus para aqueles que realmente se submetem ao seu senhorio. No dia do juízo, muitos terão a terrível surpresa de ouvir de Jesus: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus 7, versículo 23. As máscaras cairão, tudo o que está escondido será revelado. O dia do juízo final será um dia de revelação. Tudo aquilo que foi escondido na terra será trazido à luz diante de Deus. Os segredos mais profundos dos corações, os pecados cometidos no escuro, os pensamentos que nunca foram confessados, nada ficará encoberto. Muitas pessoas vivem uma vida de aparências, demonstrando santidade diante dos homens, mas carregando uma vida de pecado quando ninguém está olhando. Porém, diante do tribunal de Cristo, as máscaras cairão, e cada um será exposto exatamente como é. Não haverá mentiras ou desculpas que possam esconder a verdade diante do juiz supremo. Esse será um momento de grande vergonha para aqueles que passaram a vida enganando os outros e a si mesmos. Aqueles que confiaram na própria justiça e ignoraram o chamado ao arrependimento verão, com horror, que seus pecados não foram apagados porque nunca buscaram a Deus de verdade. Mas, para os que se arrependeram e aceitaram o sacrifício de Cristo, esse dia será de alegria e recompensa. Pois aqueles que verdadeiramente andaram com Deus ouvirão as palavras mais preciosas que alguém pode desejar. Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mateus 25, versículo 34. O último grito de desespero, o momento de ouvir a sentença. Nada será mais angustiante do que ouvir as palavras de condenação da boca do próprio Deus. A Bíblia descreve que, no dia do julgamento, haverá choro e ranger de dentes, pois aqueles que rejeitaram a verdade perceberão, tarde demais, que não há mais retorno. Imagine a cena: multidões em desespero, clamando por misericórdia, mas sem resposta. Pessoas que passaram a vida inteira adiando sua decisão, confiando na própria justiça ou simplesmente ignorando o chamado de Deus, agora perceberão que o tempo da graça se esgotou. Não haverá mais advogados de defesa, não haverá apelação, apenas a justiça perfeita sendo executada. A maior tragédia da eternidade será saber que a salvação estava ao alcance de todos, mas muitos escolheram rejeitá-la. Jesus pagou o preço na cruz, ofereceu o caminho, mas muitos preferiram seguir seus próprios desejos e viver uma vida sem compromisso com Ele. No dia do julgamento, não haverá mais tempo para arrependimento. Será o fim da linha. E aqueles que ouvirem as terríveis palavras: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25, versículo 41, compreenderão que jogaram fora a maior oportunidade de suas vidas. Mas enquanto o juízo final ainda não chegou, há tempo para mudar de destino. O que você fará com essa chance? O destino dos justos. Como será a vida eterna no céu? Aqueles que forem aprovados no juízo final entrarão no reino dos céus, onde desfrutarão de uma eternidade de paz, alegria e comunhão com Deus. A Bíblia descreve o céu como um lugar de glória indescritível, onde não haverá mais morte, tristeza, dor ou lágrimas.
Apocalipse 21, versículo 4. Todas as angústias e sofrimentos desta vida serão esquecidos, pois Deus fará novas todas as coisas. A nova Jerusalém, com suas ruas de ouro e portões de pérolas, será o lar dos santos, um ambiente perfeito onde a presença do Senhor será constante e plena. Nenhuma impureza entrará lá. Apenas aqueles que foram lavados pelo sangue de Jesus e permaneceram fiéis até o fim terão o privilégio de habitar nessa morada eterna. Além da beleza e da paz, o céu será um lugar de recompensa. Cada servo fiel receberá coroas e galardões conforme suas obras e dedicação ao reino de Deus. O próprio Jesus prometeu preparar moradas para aqueles que o seguem, João 14, versículos 2 e 3, garantindo um futuro glorioso para os que perseverarem. No céu, não haverá cansaço nem limitações. Viveremos em um estado de perfeição, adorando ao Senhor, reinando com Ele e experimentando a verdadeira felicidade, aquela que não pode ser encontrada neste mundo passageiro. A eternidade com Deus será a maior recompensa que alguém pode receber, um destino que vale qualquer sacrifício nesta vida. O destino dos condenados, a realidade assustadora do inferno. Diferente do céu, o inferno não será um lugar de descanso, mas de tormento eterno. A Bíblia o descreve como um lago de fogo e enxofre, onde há choro e ranger de dentes, um local de trevas e separação total de Deus. Mateus 25, versículo 41 e Apocalipse 20, versículo 10. Muitos acreditam que o inferno é apenas uma metáfora ou uma ideia simbólica, mas Jesus falou diversas vezes sobre sua realidade, alertando que aqueles que rejeitam a Deus passarão a eternidade nesse lugar de sofrimento. O inferno não foi criado para os seres humanos, mas para Satanás e seus demônios. No entanto, aqueles que não tiverem seus nomes escritos no livro da vida serão lançados ali para sempre, sem qualquer esperança de redenção. A pior parte do inferno não será apenas o fogo e a dor física, mas a angústia de saber que a separação de Deus é definitiva. Não haverá alívio, não haverá descanso e, acima de tudo, não haverá mais chance de arrependimento. Todos os que forem condenados se lembrarão de cada oportunidade que tiveram de aceitar a salvação, mas que rejeitaram. O desespero será absoluto, pois a eternidade significa para sempre. É por isso que Jesus advertiu com tanta seriedade sobre esse destino, exortando as pessoas a buscarem a Deus enquanto ainda há tempo. O inferno não é um exagero teológico, ele é real, eterno e inevitável para aqueles que morrem sem Cristo. O pecado que mais leva pessoas para a condenação. Dentre todos os pecados que podem afastar o homem de Deus, talvez o mais destrutivo e traiçoeiro seja a incredulidade. A falta de fé e o coração endurecido contra Deus impedem as pessoas de aceitarem a salvação oferecida por Cristo. Enquanto muitos pecados podem ser perdoados mediante arrependimento sincero, a incredulidade contínua fecha as portas para a graça. Jesus disse que quem não crer já está condenado, João 3, versículo 18, pois sem fé é impossível agradar a Deus, Hebreus 11, versículo 6. O maior problema da incredulidade é que ela faz com que a pessoa rejeite a única solução para sua salvação, levando-o a um caminho sem volta. Além da incredulidade, outro pecado que arrasta multidões para a perdição é a idolatria. A idolatria não se limita à adoração de imagens, mas inclui qualquer coisa que ocupe lugar de Deus no coração do homem. Pode ser o dinheiro, o prazer, o orgulho, a fama ou qualquer outro desejo que se torne prioridade sobre Deus. Muitos vivem como se o mundo fosse sua maior conquista, esquecendo que a eternidade está em jogo. Esse apego às coisas terrenas impede que as pessoas busquem a Deus com sinceridade, e, assim, acabam seguindo o caminho largo que conduz à perdição. A segunda morte. O que significa ser lançado no lago de fogo? A Bíblia fala sobre a segunda morte, que é o destino final dos ímpios. A primeira morte é a física, aquela que todos experimentarão um dia. Mas a segunda morte é a condenação eterna, onde os que rejeitaram a Deus serão lançados no lago de fogo. Apocalipse 20, versículos 14 e 15. Esse será o castigo definitivo, uma separação total e irreversível de Deus. Diferente da crença de que as almas simplesmente deixarão de existir, a segunda morte é um estado de consciência eterna, onde a alma sofrerá a pena do afastamento divino sem qualquer possibilidade de redenção. Aqueles que experimentarem a segunda morte não terão mais nenhuma esperança. Será o ponto final para quem viveu longe de Deus, persistindo no pecado e ignorando o chamado ao arrependimento. Não haverá descanso nem conforto, pois a ira de Deus estará sobre eles para sempre. Essa é a punição para aqueles que não quiseram reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. Por isso, a mensagem da salvação deve ser levada a sério enquanto ainda há tempo.
A escolha entre a vida eterna com Deus ou a segunda morte está nas mãos de cada um. O choro e o ranger de dentes, o arrependimento tarde demais. Um dos momentos mais tristes do juízo final será ver pessoas clamando por misericórdia quando já não houver mais chance de perdão. Jesus descreveu essa cena como um tempo de choro e ranger de dentes, Mateus 25, versículos 30, pois muitos perceberão, tarde demais, que negligenciaram a verdade. Eles terão plena consciência de que poderiam ter aceitado a salvação, mas escolheram rejeitá-la. O remorso e o desespero serão insuportáveis, pois não há segunda chance depois da morte. Esse lamento eterno será o reflexo do orgulho e da rebeldia que impediram tantas almas de se renderem a Cristo. Muitas pessoas se iludem, pensando que poderão buscar a Deus no último momento, mas a morte chega sem aviso, e a decisão precisa ser tomada em vida. No inferno, não haverá orações atendidas, não haverá esperança, apenas a lembrança dolorosa de que a salvação esteve ao alcance, mas foi rejeitada. O perigo da vida morna, porque Deus vomitará muitos. Cristãos mornos são aqueles que vivem uma vida de fé sem compromisso real com Deus. Eles não são totalmente entregues a Cristo, mas também não estão completamente afastados. Esse tipo de comportamento é perigoso, pois gera uma falsa sensação de segurança espiritual. Jesus advertiu sobre isso em Apocalipse 3, versículo 16, dizendo que vomitará os mornos da sua boca. Deus deseja um povo zeloso e apaixonado por Ele, não pessoas que servem apenas quando é conveniente. A mornidão espiritual pode ser vista em pessoas que frequentam a igreja, mas vivem como o mundo. Elas dizem crer em Deus, mas não obedecem à sua palavra. Esse estilo de vida é perigoso, pois faz com que a pessoa se acomode e não perceba que está em risco de condenação. No dia do julgamento, muitos cristãos mornos serão surpreendidos ao perceberem que nunca tiveram um verdadeiro relacionamento com Cristo. O teste final. Como saber se você está preparado para o juízo? Diante de tudo que foi exposto sobre o juízo final, a grande questão que cada pessoa deve se fazer é: estou realmente pronto para encontrar Deus? Muitos acreditam que sim, baseando-se em sua própria justiça, em suas boas ações ou na frequência com que vão à igreja. No entanto, a Bíblia deixa claro que a salvação não vem por mérito próprio, mas unicamente pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, Efésios 2, versículos 8 e 9. Se você morresse hoje e estivesse diante de Deus, qual seria a sua resposta ao ser questionado sobre sua salvação? O seu coração tem plena certeza de que seu nome está escrito no livro da vida? Para saber se está preparado para o juízo, você precisa avaliar sua vida espiritual de forma sincera. Você vive em santidade ou pratica o pecado sem arrependimento? Seu relacionamento com Deus é real e transformador ou apenas uma aparência religiosa? Você tem fome e sede de justiça ou se conforma com o mundo? Jesus ensinou que a porta para a vida eterna é estreita, e poucos a encontram. Mateus 7, versículo 14. Esse teste final não pode ser ignorado, pois determinará o destino eterno da sua alma. O tempo da graça ainda está disponível, e Deus está chamando a todos para o arrependimento antes que seja tarde demais. A decisão está em suas mãos. Como se livrar do julgamento e garantir a salvação? A única maneira de se livrar do juízo final e garantir a salvação é por meio da fé em Jesus Cristo. Ele é o único caminho para a salvação, como ele próprio disse em João 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Não existe outra estrada que leve à vida eterna, e nenhuma quantidade de boas obras ou religiosidade pode substituir a necessidade de uma entrega pessoal e total a Cristo. A salvação é um presente gratuito de Deus, mas só pode ser recebida por aqueles que, com humildade e arrependimento, se entregam a Jesus como Senhor e Salvador. Além disso, é preciso reconhecer que não basta apenas uma fé superficial. A verdadeira fé leva a uma transformação de vida. Jesus não apenas perdoa os pecados, mas também nos capacita a viver uma vida nova, em santidade, obedecendo aos seus mandamentos. A Bíblia ensina que quem está em Cristo é uma nova criatura. 2 Coríntios 5, versículo 17. Portanto, a salvação não é apenas sobre escapar do julgamento, mas também sobre viver de acordo com a vontade de Deus. Ao seguir Jesus de todo o coração, podemos ter a certeza de que, no juízo final, seremos aprovados e receberemos a recompensa da vida eterna com Ele. A última oportunidade. Ainda há tempo para se arrepender? Deus é um Deus de misericórdia e paciência, e Ele continua dando oportunidades para que as pessoas se arrependam e se voltem para Ele. Embora o tempo para isso seja limitado, ainda há chance.
A Bíblia nos diz que ainda que o pecador faça mal 100 vezes e prolongue os seus dias, bem saberá que será bem com os que temem a Deus. Eclesiastes 8, versículo 12. Deus não se agrada da morte do ímpio, mas que ele se arrependa e viva. Ezequiel 33, versículo 11. Mesmo quando o homem insiste em seguir seu próprio caminho, Deus oferece sua graça por meio de Cristo, permitindo que todos, sem exceção, possam ser salvos. A oportunidade de arrependimento é um ato de misericórdia divina, dado a cada um de nós para que possamos escapar da condenação eterna. No entanto, a verdade é que essa oportunidade não dura para sempre. A morte chega para todos, e quando ela vem, o tempo de arrependimento se esgota. Por isso, é urgente que cada um se volte para Deus enquanto ainda está vivo. O convite à salvação não é um aviso que deve ser ignorado. A cada dia, o relógio se aproxima do fim, e amanhã pode ser tarde demais. O Senhor está dando um último aviso para esta geração, um chamado ao arrependimento e à reconciliação. Não ignore este chamado, pois, ao ignorá-lo, você poderá perder a oportunidade de entrar no reino dos céus. O tempo é agora. Oração profética de arrependimento e salvação. Deus é fiel e justo para perdoar aqueles que se arrependem sinceramente e buscam o seu perdão. Se você sente o peso dos seus pecados e deseja um novo começo com Deus, saiba que há poder na oração. A Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1, versículo 9. Essa oração de arrependimento é uma chave que abre a porta da salvação, permitindo que você experimente o perdão de Deus e comece uma nova vida em Cristo. Você pode fazer essa oração com fé e confiança, sabendo que Deus ouve e responde à oração do coração sincero. Senhor Deus, eu reconheço que sou um pecador e que preciso do teu perdão. Arrependo-me de todos os meus pecados e peço que tu me purifiques com o teu sangue precioso. Eu creio que Jesus Cristo morreu por mim na cruz e ressuscitou no terceiro dia. E agora, com fé, eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Peço que o teu Espírito Santo venha habitar em mim, me guiando e me fortalecendo para viver uma vida de obediência e santidade. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. Com essa oração, você está dando o primeiro passo para garantir sua salvação e viver de acordo com a vontade de Deus, sendo transformado pelo seu poder. O apelo final: você precisa tomar uma decisão hoje. O amanhã pode ser tarde demais. O tempo de salvação é hoje, não amanhã, não na próxima semana, e nem quando as coisas se ajeitarem. Jesus deixou claro em sua palavra que hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Hebreus 3, versículo 15. As oportunidades para entregar sua vida a Cristo não são infinitas. O fato de estar respirando neste momento é um sinal da misericórdia de Deus, dando-lhe tempo para fazer a escolha mais importante de sua vida. Não adie a decisão de seguir a Cristo, pois a vida é breve e a morte chega de forma inesperada. Quando ela chegar, não haverá mais espaço para arrependimento. A decisão precisa ser tomada agora, com a plena consciência de que a eternidade está em jogo. Esta é a última chance de tomar a decisão que determinará seu destino eterno. Deus está oferecendo sua graça e perdão, e Ele está esperando por sua resposta. Não permita que a dúvida, o orgulho ou o medo impeçam de dar esse passo. Lembre-se de que a vida eterna com Deus está ao seu alcance, mas depende da sua escolha. Você tem a opção de escolher a vida ou a morte, e é sua responsabilidade decidir agora. Não espere até que seja tarde demais. O futuro eterno começa com a escolha que você faz hoje. O último aviso: o que acontecerá com quem ignorar esse chamado? Ignorar o chamado de Deus é o maior erro que alguém pode cometer. Aqueles que rejeitam a graça divina e escolhem viver em pecado sem arrependimento enfrentarão as consequências terríveis de sua decisão. A Bíblia fala sobre aqueles que, endurecendo seu coração, se afastam da salvação e, como resultado, serão lançados no lago de fogo, onde a punição será eterna. Apocalipse 20, versículo 15. Desprezar o chamado de Deus é uma escolha de insensatez, pois o destino eterno da alma depende dessa resposta. Deus não deseja que ninguém se perca, mas muitos, infelizmente, irão fazer essa escolha por ignorância, medo ou orgulho. Quem ignora esse chamado perde a oportunidade de viver para sempre na presença de Deus. As consequências são sérias, não apenas para esta vida, mas para toda a eternidade. No juízo final, aqueles que rejeitaram a salvação se encontrarão separados de Deus para sempre. O maior erro que alguém pode cometer é adiar a decisão mais importante da vida: aceitar a graça de Deus
se arrepender e se reconciliar com Ele. Se você ignorar esse chamado, estará rejeitando a única solução para a condenação eterna. A escolha está diante de você agora. Não permita que o amanhã chegue sem ter tomado a decisão certa. O julgamento é inevitável, mas sua escolha pode mudar tudo. O juízo final é uma realidade inevitável. Todos nós, sem exceção, teremos que prestar contas diante de Deus por nossas vidas. Não podemos escapar desse momento. Porém, a boa notícia é que a escolha que você faz hoje pode mudar tudo. Deus já preparou um lugar maravilhoso para aqueles que o amam e seguem seus caminhos. Ele deseja que todos sejam salvos e vivam com Ele eternamente, mas essa decisão depende de cada um de nós. A salvação é um presente gratuito, mas é necessário que aceitemos esse presente com fé e arrependimento. O céu está esperando por aqueles que entregam suas vidas a Cristo, mas o inferno é o destino de quem rejeita a graça divina. A decisão que você tomar agora determinará seu futuro eterno. Não há como escapar do julgamento, mas você pode escolher o destino final da sua alma. Deus, em sua misericórdia, oferece a você a chance de mudar sua história. Ele já preparou uma morada no céu para você, mas a pergunta é: você está pronto para entrar? O tempo é curto, e a eternidade está em jogo. Faça a escolha certa hoje e viva de acordo com a vontade de Deus, para que, no juízo final, você possa ouvir as palavras maravilhosas. Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mateus 25, versículo 34.